Aê, estamos ao vivo, bom dia Brasil, olá Japão, olha que coisa mais linda, estamos de volta com o Mochiori, o nosso espacinho queridinho e com um chazinho de pêssego quentinho para a internet, pra gente promover boas conversas e lançar sementinhas de transformação nesse mundão. Eu, Carlinhos Villaronga, falo com você aqui da província de Shizuoka, para os curiosos de plantão, onde fica o Monte Fuji, que vai virar aquele suspiro de neve daqui um pouquinho, e estou aqui para apresentar para você o primeiro episódio da série Reflexão Palminhas, porque chega até você graças ao patrocínio e ao apoio da livraria Upstage, que é a sua livraria para você comprar aquele livrinho, aquele gibi, aquele livrão que eu fui lá na livraria essa semana, tem uns livros dessa grossura assim, para comprar, quem sabe, o livro Comunicação Assertiva da nossa convidada Débora Brum. Olha que maravilha, coisa linda. Então, compra lá que o nosso patrocinador fica rico e ele fica feliz com a gente. Turminha, seguinte, a série Reflexão foi uma proposta em um desafio lançado pela livraria Upstage para a gente oferecer à comunidade brasileira no Japão uma série de conteúdos com uma meta: ajudar as pessoas no processo de fazer a retrospectiva 2024 e no processo de fazer o projeto do ano 2025. Para a gente poder fazer uma retrospectiva saudável e um projeto bem feitinho, a gente precisa de referências. E para isso a gente vai dialogar sobre alguns temas. O primeiro, hoje, a gente vai falar sobre comunicação. O nosso tema é Todos Falam, mas será que alguém se escuta? Para isso, a gente tem aqui Débora Brum. Eu vou até já abrir o microfoninho dela aqui. Ela... Olá, bem-vinda ao Japão de novo, né? Que você não é estreante no Japão. Bom dia. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Janaína. Bom dia a todos que nos escutam. Ou boa noite para vocês que estão no Japão, né? Que horas agora são aí por aí? 8h40 da noite. 8h40 da noite. Estou muito feliz, já com muitas saudades do Japão. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E a minha parceira de sempre para falar de saúde mental e de assuntos difíceis e complicados, e os descomplicados e os fáceis também, psicóloga Janaína Shimba, lá do Projeto Tsuru. Olá, o seu microfone está fechado, abre. Tudo bem com você? Olá, Carlinhos. Boa noite, Carlinhos. Bom dia, Débora. Bom dia para o pessoal que está no Brasil, boa noite para o pessoal que está no Japão. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Você sabe que eu adoro participar das lives com você, né, Carlinhos? Eu sei. E eu sei outra coisa também, que você gosta de tomar sopinha e tomar chazinho no inverno para ficar feliz. É só para isso que o inverno serve para mim, porque eu odeio frio. Odeio frio, odeio. Tô morrendo de frio aqui. Aqui no Japão, nem começou o inverno. Eu não sei. Débora, você é de que região do Brasil? Sou do Sul, aqui temos frio e eu amo frio, adoro, gosto, aqui, me sinto aconchegado. Pelo menos na minha região, que eu vivo próximo de Hamamatsu, não era tão longe de onde você esteve aqui no Japão palestrando, mas o frio dói no osso, aqui venta muito. O vento, o vento realmente por traz exemplo, uma outra hoje sensação. De manhã estava 7 graus e deu máxima de 18, parecia primavera, foi muito tranquilo. No momento doído do inverno, é mínima de 0 e máxima de 6 com o vento. Aí queima dói, o rosto, né, porque trinca, não é muito legal não, mas enfim... Não. Pessoas... Chazinho. Alegra o coração da gente, vai deixando a gente felizinho. Um cafezinho de manhã também, bem quentinho, bem passado. Cafezinho brasileiro. Eu tava tomando mate agora. Olha, você sabe que mate eu gosto, hein? Eu já tive alguns amigos, eu não sei usar a bomba, né? Que é puxar a direita aquele negócio lá, mas eu gosto. Eu não sei, eu passo vergonha quando eu tento, porque tem toda a técnica. Já tomou, Carlinhos, claro, jura? Eu sou do interior de São Paulo, mas eu tinha amigos gaúchos, uma família muito querida. E eles tinham no carro, inclusive, aquele suporte para colocar a cuia. Já andava com a garrafona térmica, né? E eles faziam no carro, era muito engraçado. Aí eu sabia, mas tem o jeito certo, queimava a boca, é um dilema, né? Não sabe fazer as coisas, é horrível. Nosso querido ouvinte, você que está acompanhando a gente ao vivo aqui no YouTube, lembrando que nós estamos ao vivo também no Facebook, lá na página NabeCastJP, e nós estamos ao vivo no Instagram, no @NabeCastJP. Então a gente está aí fazendo o que chamamos aqui na parte técnica
de transmissão cruzada para 3 canais para a gente tentar potencializar essa mensagem que vai ficar aqui para a comunidade brasileira. Resgatando um pouquinho o que eu estava falando, a série Reflexão tem o objetivo de trazer essas referências para você pensar, né, a análise do seu ano e pensar o ano que vem. Lógico, tem muitos temas que poderiam ser abordados. Conversando com a Upstage, a gente decidiu falar de 5 temas. O primeiro vai ser comunicação. O segundo vai ser planejamento financeiro familiar. Nós vamos falar também dos desafios que a família que percebe que tem um membro neurodivergente enfrenta. Nós temos crianças recebendo os diagnósticos de autismo, TDAH, transtorno opositor desafiador. E a gente pode expandir essa reflexão para crianças que recebem diagnóstico de alguma deficiência de ordem cognitiva, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência motora. A gente vai focar na neurodivergência, mas a reflexão eu acredito que vai ser aplicável a outras famílias, porque a criança ela vai ter que se entender, ela vai ter que reconhecer os seus limites, as suas características para viver uma vida em todo o seu potencial, mas existem tensões que a família tem que enfrentar, né? Se for uma criança autista de um nível de suporte muito alto, óbvio que essa família vai precisar do investimento financeiro e do investimento emocional maior. Isso pode gerar um desgaste, às vezes, nas relações de irmão com irmão, marido com esposa, esposa com filho, enfim, né? Ou marido, pai com filho, e a gente vai pensar sobre essas coisas, tá? Isso nesse dia onde a gente vai conversar sobre as tensões das famílias com um membro neurodivergente, que também pode ser o pai ou a mãe. Nós vamos conversar também sobre identidade. A gente vai trazer profissionais do direito humano não, de recursos humanos e de comunicação transcultural. Uma profissional que está no Vietnã, uma profissional que viveu muito tempo aqui na Ásia e atualmente está no Brasil, e que a especialidade do trabalho delas é comunicação transcultural, porque a gente vive aqui e a gente sente algumas coisas no nosso coração e a gente não consegue identificar muito o que é isso, e tem a ver com a vivência transcultural, e essas profissionais vão ajudar a gente a entender o que se passa no nosso coração e para a gente poder aí ter uma identidade saudável, entender o que a gente é em relação ao Brasil, ao país que a gente está vivendo e ficar bem. A gente termina com um encontro presencial no dia 14 em Toyohashi, onde a gente vai falar sobre famílias funcionais e famílias desfuncionais. Teremos 2 psicólogos da equipe da Sabja, né? O Projeto Tsuru é uma equipe de psicólogos atendendo a comunidade aqui no Japão. Nós temos a Sabja, que tem uma outra equipe, uma ONG que oferece outros serviços também, e eles vão estar lá, a gente vai tomar um café e vai ter uma mesa ali para a gente conversar presencial, olho no olho, legalzinho, né, Janaína? Olho no olho, com cafezinho, bolinho de fubá, e a gente vai poder ter essa troca, tá bom? Então a ideia é que vocês recebam esse conteúdo, tenham essas referências para poder fazer uma reflexão saudável e depois fazer um planejamento saudável para 2025. Identificou coisa boa, mantém. Identificou coisa ruim, melhora. Tinha que pedir perdão, perde. Tem que pedir desculpa, pede. Bola para frente. O que pode é negar os nossos erros e fazer igualzinho ano que vem, que diz que não é muito legal a gente fazer tudo igual e esperar resultados diferentes. Falei bonito agora, viu? Ai, que maravilha. Psicólogo e filósofo. Gente, seguinte, para quem não as conhece, eu vou primeiro pedir para quem é de casa, Janaína, para quem eventualmente chegou aqui na live e não lhe conhece. Não existe mais tweet, mas fazendo de conta que tivesse, em um tweet, agora é um thread, né? Em um thread ou em uma blue skyzada. Quem é Janaína Shimba? Muito bem, obrigada. Bom, eu sou psicóloga, moro no Japão faz só um ano e pouquinho. Trabalho com a abordagem da psicanálise freudiana. Tenho especialização com crianças, né, que têm autismo ou TDAH. Inclusive, eu estou aqui no Japão justamente trabalhando com essas crianças. Atendo também os brasileiros que moram aqui no Japão através do projeto Tsuru. E eu também tenho os meus pacientes do Brasil também que eu atendo aqui. Adoro palestrar, adoro falar, adoro pessoas. E o meu Instagram é @psijanainashimba. Então, quem quiser conhecer meu trabalho, quem quiser me conhecer, estou à disposição. Obrigada. Maravilha. E Débora Brum, que graças à editora literária estou aqui com uma cópia do seu bonitinho livro Comunicação Assertiva.
Antes de você se apresentar, deixa eu só deixar meu elogio. Gostei muito da diagramação, né? Não sei quem foi o diagramador, mas você depois repassa, ou a diagramadora, repassa o elogio. Claro, obrigada. Eu achei muito interessante a dinâmica de leitura, porque eu vi que você teve o cuidado de fazer capítulos curtinhos. E é uma experiência interessante, porque você não luta com o livro. Parece que você fica feliz, dá uma sensação de conquista. Virei 4, 5 folhinhas. Consegui um capítulo! E dá uma sensação de que você está seguindo em frente. Às vezes você tem obras que o capítulo tem 80 páginas, né? E o seu livro não é amedrontador, né? O conteúdo, gente, não pense que é um conteúdo superficial, não. É muito legal as coisas que ela fala aqui no livro sobre comunicação. Inclusive, a gente vai sortear um desse hoje, tá? A Livraria Upstage está sorteando um desse para quem vive aqui no Japão. Vai receber em casa bonitinho de presente de Natal, graças à Livraria Upstage. Mas, momento jabazinho e elogios sinceros sendo muito feito. Obrigada, Carlinhos. Débora Brum, já conhecida de alguns aqui do Japão que já foram na sua palestra no ano passado. Foi ano passado, Débora? Foi ano passado. Foi ano passado, né? No ano passado, mas caso o pessoal não lhe conheça, quem é você? Por gentileza, apresente-se. Ótimo, eu sou fonoaudióloga, sou apaixonada pela comunicação humana, sou mãe da Sofia e da Martina, sou esposa do Gleverton, gaúcha, moro em Porto Alegre, e eu tenho como missão, como propósito de vida, ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, para serem mais felizes, para terem mais sucesso na sua vida profissional e pessoal. Também sou escritora, sou palestrante, amo dar palestras, saudades aí da palestra do Japão, e essa sou eu, resumidamente. Muito bom. Depois eu vou te fazer um convite para um outro projeto que tem a ver com café e prosa. E a gente vai conversar sobre isso. Eu já gostei. Muito bom, muito bom. Cafezinho online. Meus queridos, você que está nos acompanhando ao vivo, ou mesmo você que está aí nas plataformas de áudio acompanhando a gente, além da Upstage, que está patrocinando toda essa série dos encontros da série Reflexão, a gente precisa deixar aqui alguns agradecimentos que são importantes. Primeiro, a Literary Books, que está apoiando essa iniciativa, indicando autores, para mim, no caso, como produtor de conteúdo, cedendo os livros para que eu tenha acesso à literatura, para poder interagir com os autores de maneira adequada, fazendo aí, triangulando nessa relação de busca de profissionais para conversar com a gente junto com a Upstage. Então, palminhas e agradecimentos a Literary Books International, que está aqui no Japão, está também nos Estados Unidos, está lá no Brasil, a sede. Agradecimentos extras, Projeto Tsuru, Grupo MEI, Projeto Chocho, Tsunago, NPO Sabja e Vida Nova Toyohashi, que vai receber a gente para o encontro presencial. Obrigado para essa turma toda. Teremos representantes de toda essa galera aqui durante essa série e é uma característica aqui do Mochiori. Para quem está acompanhando pela primeira vez, saiba que esse padrão, essa paletinha de cor, esse logo que está na capa, eu estou lançando aqui, ó, uau, de primeira mão, a nova identidade visual do Mochiori Podcast. Para quem fica se perguntando que raio de logo é essa, é um pratinho de porcelana, meu querido, porque Mochiori quer dizer junta pratos. Então é o meu pratinho e o pratinho que o convidado traz. Você pode ver que esse pratinho está levemente desalinhado, porque não quer dizer que a gente vai estar aqui conversando num podcast que necessariamente a gente vai concordar com tudo, mas nós vamos concordar com muita coisa, vamos partilhar e todo mundo que vier vai poder trazer o seu pratinho. A gente vai concordar em algumas coisas, discordar em outras mais, mas não importa, o que é importante é que a gente vai encaixar e fazer uma refeição bem legal. A partilha é legal, né? Você pensar que a gente trabalha para ganhar dinheiro, então a gente investe vida e tempo para o dinheiro vira comida, então quando você oferece uma comidinha para alguém, você está oferecendo um pedacinho da sua história, um pedacinho da sua vida para alguém, e é um pouco essa a ideia. Muito bem, parabéns ao Mochiori que ganhou roupa nova. Agora chega de enrolação, todos falam, mas será que alguém escuta? Essa é a proposta de hoje para a gente falar de comunicação, e a imagem que a gente vai ter em mente em todos os encontros da série Reflexão é de que uma família brasileira no Japão passou um cafezinho, fez um bolinho de fubá ou passou um chazinho e sentou na mesa para ter uma conversa séria. E aí, como é que foi 2024 para a gente? A primeira pergunta que eu quero deixar aqui, eu vou deixar para a Débora, que ela é dessa área da comunicação, o livro dela fala sobre isso. Débora, se a gente fosse ter uma ideia básica do que é comunicação,
como é que a gente começa a ter uma ideia do que a gente faz o tempo todo, né? Seja com careta, seja com gesto ou com palavras, a gente faz com olhar, né? Todo filho sabe que quando a gente olha, assim, o filho já sabe tudo, não precisa falar nada. Mas se a gente fosse descrever isso, como a gente poderia definir? Essa é a palavra que está procurando. Como é que a gente poderia definir comunicação? Que raio é esse negócio? Ótimo, eu vou sempre começar pela forma mais clara e mais simples, né? Durante muito tempo eu pensava que comunicação era aquilo que a gente falava, mas hoje eu vi e hoje eu percebo que comunicação é o que o outro entende daquilo que a gente fala. Parece uma coisa simples, mas é um processo muito complexo, porque envolve pessoas, e as pessoas são diferentes na sua forma de ser, de sentir, de pensar. Envolve sentimentos, palavras, envolve o tom de voz que você fala, envolve a sua linguagem corporal, tudo comunica, né, Carlinhos? Até o silêncio comunica, mas a maioria das pessoas se apega muito às palavras, e ela é muito mais do que isso. Aliás, às vezes aquilo que não é dito comunica muito mais do que o que foi dito. Então, comunicação é uma troca, é uma via de mão dupla, é um diálogo. Olha, você falou uma frase e já alugou um triplex na minha cabeça. Essa questão de que o silêncio fala e de que aquilo que não é dito às vezes fala muito mais do que aquilo que é dito. Minha gente, você que está aí ouvindo esse podcast, acompanhando a gente ao vivo, deixe as suas impressões aqui nos comentários. Eu estou com o chat do Instagram aberto, eu estou com o chat do YouTube também aberto, então você pode comentar que eu vou ler aqui. E aos pouquinhos eu vou falando um oi para todo mundo. Inclusive, a gente tem aqui Luciana de Doxa, Nakamura Joyce, podcast, Silvia Ramada, Empreendedor pela Vida, Almeco Mikan, Vanessa Yatiro, a Mari Priya, uma das nossas convidadas aqui, está lá no Vietnã, está aqui. A Yu Mais Yu Japan está aqui também. A Nakamura Joyce está dizendo, olha, boa noite, conversas importantes. A Livraria Upstage sempre envolvida e arrasando. E ela está dizendo, eu quero ganhar livro. É positivo. Neurokids, uma das nossas convidadas também. Uma alegria ter conhecido a Débora na Expo Premium Inter, onde estávamos como expositores em nosso stand nos dias da feira. Um beijo para vocês, que bacana. A Yuri Udon entrou aqui, o Sérgio lá da Upstage está mandando um oi para o pessoal aqui. A gente tem Regina Cauano também aqui, Jane Okamoto também está aqui. Muito bem, gente, abraço para vocês que estão acompanhando ao vivo, é legal, vocês podem interagir nos comentários. Os comentários feitos no YouTube, tanto a Débora como a Janaína, elas podem ver, não só eu que vejo. Então, se você comentar no YouTube, inclusive elas vão poder pescar uma pergunta, um comentário seu e entrar aqui na fala. Mas muito legal, Débora, isso que você falou sobre como a gente entender a comunicação, e mais do que sendo aquilo que a gente fala, comunicar, você tem entendido atualmente que é mais aquilo que a pessoa entende do que você fala, que aí a gente tem uma preocupação extra. E uma coisa que eu tinha colocado para a Janaína pensar e trazer para a gente é o seguinte: como a imagem sempre vai ser dessa família na mesa da cozinha tendo uma conversa séria e importante, definido agora o que é comunicação, eu fiz a seguinte pergunta para a Janaína e eu pedi para ela explorar um pouco isso para a gente. O que vai para a mesa quando a família senta para ter uma conversa? Porque, óbvio, né, vai os membros da família e vai o tema que a gente escolheu para conversar. Seria o mais natural a gente entender. Mas, Janaína, ajuda a gente a entender um pouquinho, além disso, há coisas que a gente leva para a mesa? Ou não? É só isso mesmo, a gente só leva o assunto e as pessoas. O que está na mesa quando a gente senta para conversar? A Joyce Nakamura, ela fugiu lá do Instagram, ela disse, vim para cá para poder deixar meu comentário. Ela falou assim, celular não pode ir para a mesa na hora de uma conversa dessa. Muito bem, e aí, Janaína? Muito bem. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de comunicação, né, comunicação, complementando com o que a Débora disse, é um tema bem complexo. E uma das coisas que eu percebo muito nos atendimentos é o quanto que as pessoas não se comunicam, né? É uma coisa simples, mas ao mesmo tempo que é simples, é complexo. É a base dos relacionamentos, né? Então, nos meus atendimentos, eu atendo adolescentes, atendo casais, atendo adultos.
E uma das coisas que eu percebo, né, é que, principalmente casais, né, eu ouço muitas pessoas falarem, nossa, mas ele deveria saber, porque afinal de contas, está casado comigo há tanto tempo, né? Mas se nem a gente mesmo se autoconhece, que dirá o outro? Respondendo a sua pergunta com relação a essa conversa, né, que a família deveria ter, fazendo um balanço sobre o ano, eu vou dar um pulo lá atrás. O que acontece? É muito comum, né, no início do ano, muitas pessoas elas sempre fazem uma listinha, né? Tudo aquilo que você deseja para o próximo ano. Entrar na academia, concluir o teu curso, guardar dinheiro, viajar, uma série de coisas. Essa é aquela lista que a gente pede no dia 3 de janeiro ou não? É tipo isso, né? Só que o que acontece? Conforme os meses vão passando, conforme os obstáculos vão surgindo, essa listinha, ela meio que fica ali guardadinha na gaveta. Né? E aí quando chega justamente essa época do ano, né, finalzinho do ano, dezembro, as pessoas, isso vai dando uma angústia, é muito interessante essa época do ano, porque vai dando uma angústia nas pessoas, as pessoas elas começam a fazer uma análise, como que foi o meu ano? Né? Nossa, meu ano de 2024, primeiro, passou muito rápido, né? As coisas aqui no Japão, a gente tem uma vida muito intensa, tudo aqui é muito rápido, a gente trabalha muito. Então, a primeira pergunta é, nossa, o que eu fiz com o ano de 2024? Né? Aí, se você tem aquela listinha ainda, você vai dar uma olhada e fala, nossa, tudo aquilo que eu coloquei lá para poder fazer, eu não consegui realizar nada. Então, o que acontece? Se para nós já é complicado a gente assumir que a gente se comprometeu com muitas coisas e que por vários motivos a gente não conseguiu realizar, a gente não conseguiu concretizar, imagina se a gente se depara com as outras pessoas da família, né? Discutir sobre tudo isso, debater sobre tudo isso, né? O quanto que é angustiante. Então, a primeira coisa, acima de qualquer coisa, é praticar a comunicação, porque uma coisa que eu percebo é as pessoas, até dentro da família, não se comunicam por vários motivos. Então, antes de ter essa conversa delicada, antes de fazer essa análise do todo da família, precisa ter essa consciência. A gente precisa conversar. Só que não é do dia para a noite, não é assim no estalar de dedos. Então, isso é um processo que tem que ser praticado, né? Agora, se for possível fazer isso, de uma maneira mais simples, né? E aí, fala aí, como foi teu ano, né? O que você conseguiu fazer? O que você planejou, que você, de repente, conseguiu concretizar? Quais foram as dificuldades que fizeram com que você, de repente, não conseguisse realizar aquilo que você planejou? Enfim. E aí dá abertura também, obviamente, para as pessoas poderem falar, né? Estar disposto também para ouvir, porque a comunicação também é muito isso, não é só eu falar, é também dar oportunidade também, né? Para eu ouvir também o outro. E basicamente seria isso, mas só funciona se a família, se as pessoas estiverem dispostas efetivamente a falar sobre, né? Porque não deixa de ser uma dor, né? Não deixa de ser situações frustrantes, né, de coisas que talvez não foram para frente, né, de coisas que talvez não foram concretizadas, né. E aí, é igual você falou agora há pouco, estamos iniciando um novo ano, então vamos tentar, né, fazer acontecer diferente, né, do que foi 2024, vamos corrigir, vamos ajustar, vamos acertar certas coisas para que os próximos anos, não só 2025, mas para que os próximos também sejam mais produtivos. Não sei se respondi a sua pergunta, não sei se era isso que você queria saber. Não, a gente está no caminho, a gente vai construindo. E, Débora, eu já avisei a Janaína, se enquanto eu estiver aqui fazendo as minhas reflexões e no diálogo, vocês perceberem que escapou algo que vocês julguem muito importante deixar para o ouvinte, e eu deixei passar, pode trazer de volta. Falou, olha, Carlinhos, antes da gente seguir, é importante a gente voltar nessa questão aqui e desenvolver um pouquinho mais, tá? Não se sintam constrangidas, é uma conversa entre amigos e a intenção é a gente entregar o melhor conteúdo possível. Eu tenho as minhas curiosidades pessoais, querendo aprender, imaginando que esteja também muitas curiosidades que estão na cabeça do nosso ouvinte ou do pessoal que está aqui ao vivo com a gente, mas fiquem à vontade para resgatar um tema ou mesmo escapar um pouco do caminho que eu fiz, porque vocês entendem que chegou o momento de trazer um tema diferente, tá? Sem constrangimento nenhum, a gente vai construindo isso junto.
Legal, então eu posso aproveitar o gancho Manda e ver, fazer manda um ver, pode ir lá. complemento? Claro. Então, do que a gente leva para a mesa, né? A Joyce Nakamura falou algo que a gente não pode levar para a mesa, que são os celulares. E aí entra algo que, para mim, é a maior forma de desconexão humana. Ao mesmo tempo que a tecnologia é sensacional, que nos aproxima, olha só, a gente está aqui tão longe, mas ao mesmo tempo tão próximo. Parece clichê, mas assim, a tecnologia afasta quem está perto. Então, a primeira coisa que é importante é a gente deixar o mundo virtual distante da nossa mesa e a gente conectar com o simples, às vezes o olhar, a atenção, a escuta. A gente leva tantas coisas para uma conversa na mesa, né? A gente leva as nossas histórias aqui, as nossas emoções, a gente leva para as nossas conversas coisas que nos atrapalham, como julgamentos, como críticas, crenças. A gente traz para qualquer conversa as nossas expectativas, as nossas necessidades, os nossos sentimentos. Mas, ao mesmo tempo que eu carrego tudo isso para a mesa, o outro também traz essa bagagem dele. Então, se a gente puder, a cada diálogo, não necessariamente nessa conversa, não só da análise do que foi o ano, mas a conversa do dia a dia, um café da manhã. Qual é a minha expectativa para o dia de hoje? Qual é a expectativa do meu filho, da minha filha, né, do nosso cônjuge? Então, é olhar para o outro também, é escutar. A escuta, como a Janaína falou, é muito importante. Às vezes, é mais sobre o que eu escuto, é mais sobre dar atenção ao outro do que falar. Às vezes, a melhor coisa que eu faço numa conversa não é o que eu tenho a dizer, é o que eu escuto, é a minha atenção, aquilo que eu ofereço para o outro. Essas coisas, para mim, são essenciais para que a gente se conecte. E estando conectados, aí sim, a conversa vai fluir. Eu lembro que em algum momento do seu livro, não vou lembrar exatamente onde, você fala dessa questão da comunicação como conexão, né? E tem uma outra frase que você fala em algum lugar, eu não lembro se é na orelha do livro ou dentro do livro, desculpa, gente, eu li boa parte do livro, mas agora tá tudo misturado na cabeça, de que tão importante quanto o que você fala é o como você fala. E você trouxe lá no começo do episódio a ideia de que o gesto vai falar, o silêncio vai falar, o timbre de voz vai falar, o tom de voz, a gente pode colocar volume. Eu achei muito curioso você trazer essas coisas de inteligência emocional, eu vou chamar assim, se for o termo errado a Janaína pode me corrigir, porque como uma fonoaudióloga, agora foi, e especializada em voz, em comunicação organizacional, que você gasta uma boa parte do seu livro conversando sobre isso, é muito curioso você trazer tantas questões relacionadas à questão emocional para a mesa, né? Porque a minha expectativa de que você seria uma pessoa muito mais técnica, no sentido da abordagem, eu achei muito curioso do pé no chão da conversa. De falar, não, cara, comunicação vai trazer a tua história que está na tua cabeça, a história do outro, né? O emocional do outro, do seu e do outro, e as expectativas suas do outro. Porque eu fico me perguntando, e a Janaína ela fez uma provocação, gente, vamos nos comunicar. Mas ela falou que ela tem percebido que tem muita família que não se comunica. E isso me deixou muito pensativo quando o Sérgio propôs da gente conversar, e a primeira proposta foi, vamos conversar sobre a própria conversa, né? Já que a gente vai ter que conversar, vamos conversar sobre o que é uma conversa e o que acontece quando a conversa acontece, que às vezes a gente não é muito consciente. E aí eu fico pensando na minha própria história, e eu sei de pessoas que viveram em famílias, né? Quando a gente vai conversar, famílias que não conversavam, famílias que quando a criança abria a boca para falar alguma coisa, os pais mandavam calar a boca, os adultos mandavam calar a boca. E eu fico me perguntando como é que o quanto que essas experiências familiares marcam a gente. Muitas vezes a gente não percebe essas marcas ou essa moldagem que essas experiências tiveram. E aí quando eu vou para a mesa com a minha esposa e com os meus filhos para conversar, eu fico imaginando que eu não sou consciente
dessas coisas que me moldaram e formaram o jeito que eu me comunico, né? Que a Janaína falou, vamos nos comunicar. A Débora falou, comunicar é conexão. O silêncio também fala. E aí eu fico me perguntando, e será que eu sei dizer sim? Será que eu sei dizer não? Né? E aí eu quero deixar essa provocação no ar para vocês, você, Débora, ou você, Janaína, pode assumir daqui para trazer um pouquinho essa reflexão, mas são coisas que eu fiquei pensando, né? O quanto de mim, além de eu mesmo, tá indo para a mesa, né? O quanto será que eu sou consciente desse meu jeito de reagir às coisas? Ou será que eu consigo exprimir os meus sentimentos? Será que eu consigo aceitar uma crítica sem querer dar um tapa no nariz do outro? Não sei, entendeu? Será que a gente é consciente do que passa dentro da gente mesmo? Ou às vezes a gente não é, mas enfim. E aí, Janaína, a gente é consciente do que passa dentro da cabeça da gente? Ou a gente não sabe nada e só acha que sabe? Olha, Carlinhos, uma das coisas que eu sempre explico para as pessoas, né, quando elas começam a terapia, tudo aquilo que nós somos, e isso aí eu defendo até por conta da própria abordagem que eu atuo, que é a psicanálise, então os nossos comportamentos, né, eles são resultado de tudo aquilo que a gente vivenciou lá atrás, lá na infância. Então, normalmente, eu sempre bato muito nessa tecla, né, com as pessoas que eu atendo, para tentarem se lembrar de coisas, traumas, situações complicadas. Por exemplo, tem muita gente que eu atendo que não fala nada, né? E esse silêncio, complementando com o que a Débora falou, é uma maneira de se comunicar também. O que ela quer me dizer? Que ela está bloqueada, que ela está resistente, que naquele momento ela não quer conversar. Por quê? Porque falar sobre certos assuntos dói. Então eu imagino que, por exemplo, conversar, ter conversas mais complexas, mais delicadas, para uma pessoa que já tem essa dificuldade, imagina, às vezes ela nem se dá conta disso. Às vezes ela nem se percebe, né? É meu jeito, eu sou assim, pau que nasce torto, morre torto e acabou. Só que tudo tem solução, né? Só que para isso a pessoa também precisa querer, ela também precisa estar aberta para isso, né? Mas tudo aquilo que a gente vivencia lá atrás exerce sim influência no hoje, né? Agora, o mais importante peraí, como que eu fui até agora, né? Será que existe a possibilidade aí de eu mudar? Eu quero essa mudança? Eu quero melhorar os meus relacionamentos? Eu quero melhorar a minha comunicação, não só dentro da minha família, mas com os meus amigos, até comigo mesma? Tudo tem solução, né? Basta a pessoa querer. Mas existe sim, né? No momento que você está comunicando, você está trazendo bastante sobre você, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, né? Então, não dá para desconectar. Então, essa pegada aí da Débora, de que ela traz bastante essa questão da inteligência emocional, é sensacional, né? Porque não dá para separar, muito pelo contrário, né? Até o próprio tom da voz, quantos e quantos conflitos que surgem, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você foi super grosso comigo. Não, mas eu não fui, é a minha forma de falar, é a minha forma de expressar, ela já está trazendo uma bagagem atrás. Só que o outro, quando escuta, quando ele interpreta, quando chega nos ouvidos dessa pessoa, ela já vai interpretar como uma agressividade. Você não gosta de mim, você tem alguma coisa contra mim, e na verdade não é nada disso. Às vezes ela tem dificuldade até para poder modular, de repente, o volume, o tom da voz, às vezes ela está ansiosa, preocupada, são tantas coisas, né? Mas não dá para desconectar, né? As coisas estão eu, antes da Débora assumir a palavra, uma coisa que eu lembrei de uma vez uma pessoa citou um caso de eu não lembro se era um homem ou uma mulher, que casou, na primeira interação que precisaram ali discutir um tema, o negócio já foi pro nível do grito, e o outro assustou. O que você tá fazendo? Como é que você Quem é esse? Como assim? Eu tô fazendo o quê? E parece que a surpresa foi inclusive da pessoa que subiu o tom de voz. Porque parece que na casa dele, toda discussão familiar era nesse tom. E para ele era natural que na hora de se debater algo de maneira intensa, o tom tinha que subir, tinha que ser mais agressivo, porque é assim que se faz, ué. Eu aprendi desde pequeno, eu sempre vi, sei lá, meu avô fazendo, meu tio fazendo, meu pai, minha mãe fazendo. É assim que se faz, casei e tô fazendo. E aí a outra pessoa, parece que o ambiente familiar era muito mais dialogal, não era tanto de embate. E a pessoa assustou.
E aí foi um momento de aprendizado, inclusive para essa pessoa que subiu o tom, que ele não sabia que existia um outro jeito de resolver isso. E parece uma bobeirinha, mas isso é muito sério, né? Ele não tinha uma referência. Essa pessoa, talvez que tinha uma família mais dialogal, era comum. E talvez ela imagine que tivessem famílias de um tom mais intenso. E ele não, ele só tinha referência do intenso. E ele levou isso para dentro de casa e gerou ali um novo conflito, né? Porque aí são duas culturas trazendo se encaixar. Perdão, Débora, é que eu lembrei desse assunto e eu achei muito curioso essa experiência. Foi ótimo esse teu exemplo, e isso é muitas vezes o que acontece em várias famílias. Essa questão da emoção e do tom de voz, não tem como falar de comunicação sem trazer a emoção. Lógico que eu trago como fonoaudióloga, não como especialista, que não sou, né? Minha expertise é a fonoaudiologia. Mas a voz, ela reflete aquilo que está dentro da gente. E eu preciso ter consciência disso. As pessoas, às vezes, quando elas aumentam o tom de voz, elas não se dão conta, elas não estão conscientes de como isso é percebido pelo outro. Ah, esse é o meu jeito. Ok, é o seu jeito, mas o seu jeito está sendo percebido pelo outro como uma agressão, como uma grosseria, como uma ofensa. Então, o primeiro passo é a gente ter consciência da nossa forma de falar e como que isso é percebido pelo outro. E tem uma frase clássica que diz assim: não aumente seu tom de voz, melhore seus argumentos. Às vezes a pessoa aprendeu a ganhar uma discussão no grito e ela não entende que eu tenho elementos como ideias, como a construção de bons argumentos, como usar palavras positivas, uma linguagem positiva é muito mais eficaz do que sair ganhando no grito. Sim. E eu costumo dizer que essa comunicação, para ela acontecer, vamos partir do princípio que a gente olha o mundo com uma nossa lente, com a lente que a gente recebeu. Mas para a comunicação assertiva acontecer, eu preciso trocar a minha lente. Então, eu até faço essa analogia no curso, né? Eu enxergo, eu boto uma lente, e com essa nova lente eu consigo ter muito mais clareza e consciência. E a gente precisa olhar diferente. É como se eu estivesse colocando um óculos 3D. Sabe quando a gente está numa experiência do filme? Tu coloca um óculos 3D, tu enxerga as coisas com uma outra perspectiva, fica muito mais claro, mais nítido. Então, para quem está nos ouvindo, a minha sugestão é que você olhe para três aspectos. Primeiro, olhe para si, como é que eu me comunico, o que eu tenho de bom na minha comunicação, o que eu preciso melhorar. Será que é meu tom de voz? Será que são as palavras que eu estou usando? Como é que estão as minhas emoções? O que eu faço com as minhas emoções num diálogo? Quando alguém fala algo que eu não gosto, como é que eu estou reagindo? Eu estou reagindo impulsivamente ou eu estou respondendo de forma assertiva? Então, é olhar para si primeiro, depois de novo, com esse óculos, eu olho para o outro. O que o outro vai sentir quando eu falar isso? O que será que o outro pensa disso que eu estou falando? É a empatia. Então, é o óculos da empatia. Eu olho para o outro com empatia, eu olho para o outro escutando para entender o que o outro pensa. E a terceira visão, primeiro, eu olho para mim, a segunda, eu olho para o outro com empatia e escuta, e a terceira, eu vou olhar para a minha mensagem. Como que eu posso dizer aquilo que eu quero dizer da melhor forma possível, com empatia e com respeito? Então, são esses três aspectos que, se a gente começar a olhar de forma mais atenta e consciente, né, Carlinhos, tu trouxe a palavra consciência, isso é essencial para que a gente consiga ter diálogos mais colaborativos, mais produtivos. Então, a consciência é algo essencial. Eu sempre comento com a Janaína e com o pessoal que eu tenho interação nos podcasts, que eu tive a minha primeira experiência de um processo terapêutico por volta dos 40 anos de idade. Um cara maduro já, nunca tinha tido uma experiência terapêutica antes. E foi muito interessante me tornar consciente de muitas coisas sobre mim mesmo, ou eu mesmo, enfim. E isso que você está falando de olhar para si, né? A Janaína sempre falou, olha, pensa um pouquinho como é que foi tua história, olha lá para trás.
não é às vezes um processo muito fácil, né, Janaína? A gente acha que a gente se conhece. Eu descobri no processo terapêutico que eu não sabia metade sobre mim. Eu não sabia. Uma Você coisa pode fazer boba. 20 anos de análise, sempre vai ter alguma coisa que você vai descobrir sobre você. Uma coisa Pontos boba, Débora, cegos. que eu fiz na terapia, o meu terapeuta, o psicólogo, ele falou assim, cara, não lembro que tema que a gente estava tratando, ele falou assim, cara, diz pra mim o que você tá sentindo agora. E eu fiz o tal do silêncio. Não sei, Uhum. E não ele sei falou, dizer, o não que sei nomear. foi? Ele falou assim, eu não sei. Ele falou, você tá sentindo? Eu tô. E o que você tá sentindo? Eu falei, eu não sei como Não é que sei. chama isso. Uhum. E eu descobri com 40 e tantos anos, era um pouquinho depois dos 40 anos, tô com 45 e meio agora. Cara, eu não conseguia dar nome pra sentimento. Como é que pode um homem de 40 anos que tem filho de 20 não conseguir dar nome para os seus próprios sentimentos? Aí eu fico pensando hoje, né, um pouquinho mais maduro, depois do processo terapêutico, ó o preju para mim, o preju para a esposa, o preju para os filhos, porque se eu não consigo ser consciente do meu próprio sentimento, quando é uma frustração, quando é medo, quando é tristeza, quando é angústia, quando é sei lá o que, os outros sentimentos que existem por aí, como é que eu vou estar consciente, Débora, do que a minha mensagem pode trazer para o outro se eu não consigo identificar nem o que faz comigo? Exato. Eu costumo dizer que nós, na nossa geração, nós somos analfabetos emocionais. Ou fomos até um certo tempo analfabetos emocionais. Eu me identifiquei totalmente com a tua frase, Carlinhos. Vim de uma família onde a comunicação não fluía bem. Não fluía. E até eu me dar conta disso, por exemplo, quando a minha mãe, eu vim morar em Porto Alegre para estudar, e a minha mãe e meu pai moravam no interior. Então, muitas vezes ela me ligava, e aí, minha filha, como é que tu tá? E eu não estava bem, eu estava triste, chateada, eu só dizia assim, eu tô cansada. A única coisa que eu sabia dizer quando eu estava com outras emoções negativas, eu só sabia dizer, tô cansada. E não era cansaço. Era tristeza, chateação, decepção, com medo, qualquer coisa, mas eu não sabia nomear. Que coisa interessante, né? E essa descoberta, ela é essencial, nos liberta. Para mim, foi um processo libertador quando eu comecei a tomar consciência disso tudo. Assim, eu converso muito com a Janaína sobre isso, né, Janaína? Porque uma vez que você consegue se entender um pouquinho melhor, aí começou a abrir para mim um novo horizonte de entender por que eu reagia do jeito que eu reagia às coisas que aconteciam fora de mim. Uhum. Aí fala, é assim que minha cabeça funciona. Cara, é muito legal, me divirto com isso até hoje. A Janaína que me aguenta, porque ela que fica gravando podcast comigo. É uma descoberta, né? Mas assim, Carlinhos, é interessante, né? Eu ouvi esse teu relato porque você não é o único. A maioria, eu não vou falar para você 100%, mas vamos colocar aí, 98% das pessoas que procuram terapia, né? Elas vêm justamente com esse ponto de interrogação, né? Eu não sei quem eu sou, quando eu faço alguma pergunta simples, o que você está sentindo mediante a essa situação? Não sei. Não sei te dizer, não sei explicar, não consigo reconhecer, eu me bloqueio, né? Às vezes a pessoa tem medo, são muitas coisas, e a terapia, a Joyce colocou aqui, né? Que a terapia é a luz no escuro, e é verdade, né? É o maior investimento, né? Que a gente pode fazer conosco. É justamente a terapia. Então, a terapia não é só para aquelas pessoas que estão fragilizadas emocionalmente. Todo mundo deveria se dar esse presente. Porque quando você passar por alguma situação muito delicada, pelo menos você já vai estar mais preparado, vamos dizer assim, para poder lidar com essas situações. Então, e a gente essa caixa de surpresas, né? Você pode fazer terapia durante muito tempo e sempre tem alguma coisa nova aí que a gente acaba descobrindo, né? Mas Olha só, que interessante, estava falando, eu me lembrei de um aluno meu num curso, ele vem de uma família japonesa, mas mora no Brasil, todos moram no Brasil. E ele comentou sobre aquilo que não é dito, e a gente está falando aí das conversas na mesa, entre famílias, né? E ele disse assim, Débora, eu sempre tive o meu avô como o meu ídolo, mas eu sempre achei que ele nunca gostava de mim. Eu era o neto mais velho, ele falava muito pouco comigo,
Então, eu sempre tive a sensação de que ele não gostava de mim. Até que, quando ele faleceu, nós estávamos na casa dele e eu peguei a carteira dele e achei dentro da carteira uma foto minha. Ele tinha mais netos, mas a foto do único neto que tinha dentro da carteira era a minha. E eu fui falar com a minha mãe e perguntei, olha, por que ele tem, será que essa foto minha na carteira dele? Daí ela falou, teu avô tinha muito orgulho de ti. Sempre falava, o meu neto mais velho. E que pena que ele descobriu isso depois que o avô faleceu. É aquilo que não é dito, como pode gerar traumas, abismos dentro das relações, né? Sim. Olha, esse tipo de relato, eu sou uma pessoa sensível, meu olho encheu d'água, que eu imagino a dor do negócio desse, de quantos anos perdidos, né, cara? Quantos anos, quanto E aí, afastamento, né? e eu me lembrei de um Sim. post de internet, né, TikTok, o olho cheio d'água, que coisa. Que eu ouvi uma vez uma frase nesses videozinhos, não sei se foi nem vídeo, se foi uma imagem dessas com pensamentos, que se você gosta de alguém, passa a mão no telefone e liga e fala logo. Você não sabe se vai morrer amanhã ou se ela vai morrer amanhã. Exato. E se você gosta, já fala, porque esse negócio do não dito, não, eu tô quieto, mas eu acho que ela sabe. E a gente se equivoca com isso. Eu não preciso dizer, eu tenho certeza que ela sabe. O silêncio do avô talvez tivesse baseado na convicção de que estava claro que ele era apaixonado pelo neto. E o neto lendo esse silêncio como, por que meu avô não gosta de mim, gosta dos outros? Né? É curioso, coisa, né? É um afeto que se perdeu, né? Não sei, o afeto estava lá, mas ele não foi comunicado por um então detalhe, ele não é percebido, né? Que coisa doida, cara, coisa doida. Aqui a regra de ouro para comunicação, o óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Então eu vejo assim, muitos ruídos de comunicação não aconteceriam se nós falássemos o que é óbvio, que é só para nós, para o outro não é. Você sabe, Débora, que eu gosto tanto dessa frase, que quando eu atendo adolescentes, principalmente porque adolescente tudo é normal, né? Sim, a Joyce colocou aqui que quando ela atende as crianças e depois no final, quando ela pergunta como eles estão, eles falam que tudo é normal, que tá tudo certo, como eles estão sentindo. No caso de adolescentes é muito engraçado porque eles falam isso. E aí vem a chata, que sou eu, e pergunta, mas o que é normal, né? Ou algum outro questionamento, alguma outra colocação, e aí eu falo, então, eu tô te fazendo essa pergunta porque para você tem uma conotação e para mim tem outra, e eu preciso entender. Então, por mais simples que seja, por mais óbvio que seja, é importante, né, que seja dito, que seja falado. Isso de propósito, obviamente, na terapia, né? Não só na terapia, mas em todos os outros contextos. Então, eu super adoro essa frase, porque é bem isso mesmo, né? Se a gente vai muito nessa linha, não precisa falar, surgem esses problemas de comunicação, surgem esses ruídos, né? E aí as pessoas acabam entendendo outras coisas, né? Acabam interpretando de outras formas. Eu estou aplicando essa sua frase, imaginando essa família que está à mesa conversando, e aí, de repente, um dos membros joga na mesa, ei, gente, como é que foi 2024? Aí os 4, vou supor aqui, né, uma família que tenha 4 membros, responde, foi normal. Normal. Foi legal, normal, aí, legal. Talvez para um, foi aqui que foi isso. Eu pensei em fazer um monte de coisa e não fiz, assim como foi todos os anos. Aí o outro falou assim, não, foi normal. Eu coloquei alguns projetos, não consegui completar todos, normal, completei só alguns, como sempre, foi normal. Na cabeça do outro foi normal, é uma droga. Meu ano foi uma droga como está sendo todo ano. E aí todo mundo faz assim, verdade, o ano foi normal, né? O normal de cada um, né? Não tinha nada a ver com o normal do outro, né? É muito curioso isso, né? Eu tenho no curso, eu faço uma dinâmica, num dos cursos eu faço uma dinâmica que uma pessoa tem que descrever um desenho, e no caso o desenho é uma casa. E daí muitos falam assim, então agora você vai desenhar no meio dessa casa uma porta. E daí as pessoas perguntam, mas como é que é a porta? Uma porta comum, uma porta normal. E aí a gente vê no desenho a porta com uma fechadura na horizontal, uma com bolinha, uma com oval, uma porta
arredonda, mais ovalada, uma porta quadrada, 2 portas. O normal é muito... Então, você vê que e esse é o seu normal, que é o diferente do meu normal, que é diferente do normal do Carlinhos. Olha só que interessante. Que né? doideira. Essas dinâmicas aí também trazem muita coisa, muito interessante isso. Uhum. Eu não sei, aqui eu acho que o pessoal que tá aqui no chat, o pessoal no Instagram também tá interagindo, a JBJ falou oi, o nome de Makers passou por aqui, Érica Akemi, não aumente o seu tom de voz, melhore os seus argumentos, frase perfeita. Yuri Yoidon, deve ser restaurante, eu acho. Já conheci casais que tiveram esse tipo de desentendimento no começo por essas diferenças de comunicação, a hora que a gente falou sobre subir o tom de voz e aquela questão de como se a interação ficou difícil porque um assustou quando o outro subiu o tom de voz. Mavi Suzano 777, que bate-papo legal. O pessoal tá gostando, tá interagindo, o povo aqui no Instagram Obrigada, também tá gente. interagindo, o pessoal tá feliz. Tereza Hayashi mandou um oi pra gente. Eu não sei se a gente já tocou todos os pontos que poderiam ser tocados, imagino que não, mas eu tenho sentido que a gente está trazendo aqui várias coisas que podem dar errado nessa conversa. Uhum. Além dessas coisas que a gente já falou, tem outras coisas que vocês sentem que podem dar errado quando essa família senta para conversar? Porque claro que a gente vai chegar agora no nível seguinte de, galera, então vamos lá, né? Já que tudo isso pode dar errado, vamos ver como a gente pode tentar intencionalmente ajudar a dar certo essa conversa. Mas eu queria primeiro dar essa sentida sobre o que pode dar errado. Antes disso, nossa, o chazinho de camomila tá bom para dar uma segurada no raciocínio rápido aqui. Uma coisa que a Janaína falou sobre não conseguir entender os seus sentimentos, a Débora, você trouxe isso também. Eu lembro que no momento que eu não estava conseguindo colocar um nome nesse sentimento, e eu sou sempre com essa imagem da família que está ali para conversar. O que será que cada membro dessa família está sentindo naquela conversa? A gente, sei lá, tem uma fatura do cartão absurda de grande que sobrou aqui no final do ano. Quem que é o responsável? O que a gente fez de errado? E o que será que cada um está sentindo para conversar, por exemplo, sobre essa fatura gigantesca que sobrou e a gente vai ter que abrir mão da viagem de fim de ano porque sobrou uma fatura gigante e vai ter que pagar. Ou, de repente, vai ser uma família que vai ignorar e empurrar essa bola para o ano que vem. Não sei, né? Cada família resolve de um jeito. Mas, na minha terapia, uma coisa que me ajudou a começar a colar a etiqueta de nome nos sentimentos foi falar, bom, tudo bem, você não sabe dar nome porque você está sentindo, eu não sei. Então a gente fecha o olho, respira e sente o seu corpo. Falei, tá, que vai ter uma coisa aqui, não sei, né, espiritual nesse momento. Ele falou assim, não, diz pra mim o que você tá sentindo no corpo. Ignora o sentimento. Me diz pra mim o corpo. Sua mão tá suando? Seu abdômen tá tenso? Você tá tendo aquela sensação de que você tá tendo cólica de rim? Seu estômago tá embrulhado? Sua boca secou? Você está sentindo tensão nos ombros? E aí um outro tipo de movimento de se tornar consciente. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu acho que alguma coisa que a Janaína falou que me trouxe essa memória, porque você está lá na mesa, vamos discutir sobre tal coisa aqui que deu ruim esse ano. Ou que deu bem esse ano. Se a gente não sabe dar nome para os sentimentos, talvez dar um passinho atrás e ser um pouquinho mais consciente do próprio corpo pode ser um caminho, né, Janaína? Para dar indícios. Sei lá, pessoas que têm medo costumam ficar tensas, o estômago, sei lá, demotar o intestino. Pessoas que estão muito ansiosas, dizem que é muito comum as pessoas suarem a mão. De repente, se eu não sei dar nome para o sentimento ansiedade, mas a minha mão está suando, eu posso começar. Bom, em que momentos que minha mão transpira tanto assim? Quando eu tô de pé na frente da minha sala de aula. Não sei, faz de conta. Então, se eu tô aqui na minha família para conversar sobre as minhas notas da escola e minha mão começou a suar pra caramba, já tenho alguns indícios de como eu tô sentindo aquela conversa. Eu não sei se é uma reflexão útil, mas me ocorreu agora de que se eu não tô tão consciente dos meus sentimentos, talvez se eu me tornar um pouquinho mais consciente das minhas reações físicas nessa conversa à mesa, talvez possa me dar alguns caminhos para entender melhor o que eu estou sentindo nessa conversa.
Eu sei que é um raciocínio complexo, gente, mas é que me ocorreu agora. Não sei se vai dar tempo na hora da emoção lá de pensar tudo isso, mas eu achei a teoria ficou maravilhosa. Mas você sabe, Carlinhos, que assim, né, normalmente quando a gente está ansioso, né, porque a ansiedade é justamente aquela antecipação de alguma coisa que está para acontecer, que a gente fantasia muitas vezes que vai ser ruim, que vai ser difícil, que vai ser complicado, e no final das contas acaba nem sendo tudo isso. E aí a gente sofre, aí a gente tem todos esses sintomas, né, todas essas reações fisiológicas que você comentou. Então, uma das perguntas que eu faço para as pessoas, por exemplo, quando elas me relatam, eu tenho crise de ansiedade. Então, vamos lá. Você tem crise de ansiedade ou crises de ansiedade mediante ao quê? Quais situações, por exemplo, te provocam isso? E aí, automaticamente, quando você começa a pensar, não, peraí, eu estava bem, eu comecei a pensar, por exemplo, na fatura do cartão que eu tenho que pagar, ou eu pensei, por exemplo, que eu tenho uma apresentação para fazer na faculdade, ou eu pensei, por exemplo, que eu preciso conversar com o meu chefe, ou qualquer outra coisa nesse sentido, automaticamente a gente já vai mostrando para a pessoa, para ela poder começar a se perceber. Porque a gente tem essas reações e a gente não percebe que a gente tem. A gente só sabe que a gente tem, mas a gente a gente não para analisar em quais situações, né? Então, se de repente o mais difícil é identificar as emoções, então, de repente, pode ser uma dica muito bacana. Como que eu percebo, né? Quando, sei lá, eu estou preocupada com algo, eu só sei que eu estou preocupada, mas não parei para pensar o que essa preocupação provoca no meu corpo. Pô, então, peraí, já que eu não consigo dar nome aos bois, o que acontece comigo, por exemplo, né? Quando eu tenho que fazer tal coisa, sei lá, né? Então, de repente, pode ser um caminho, né? Não é simples, porque você imagina, se é uma pessoa que já vem atuando desde 1900 e bolinha de uma forma X, não vai ser do dia para a noite que vai mudar, mas é algo que, poxa, se nós estamos nesse mundo para a gente poder evoluir, já é um passo à frente para as pessoas começarem a se conhecer, tomar essa consciência que a Débora disse, que é super importante, que eu super concordo e assino embaixo, né? Esse processo aí de falar, não, peraí, já é algo, né? As pessoas podem até achar, mas não é nada. Não é sim, é uma evolução, porque se antes você não conseguia se perceber, você não conseguia nem identificar como você percebia essas reações fisiológicas no seu corpo, e agora você está passando a perceber, opa, já é uma mudança. Já é uma evolução que você teve. Então, de repente, pode ser algo assim que pode ajudar, claro. Fazer terapia, né? Claro. E fazer terapia é legal, gente. Eu já fiz. Eu dou maior apoio, assim, é maior emocionante fazer terapia. E aí, Débora, você consegue perceber mais coisas que podem dar errado nesse caminho? Eu sei que deve estar passando milhões de coisas na sua cabeça. Sim, mas... tanta coisa. Tem tanta coisa que serve como uma pedra no sapato, uma pedra, um bloqueio, um muro, uma ponte. Antes de responder, eu queria falar sobre a pergunta da Joyce Nakamura, e ela perguntou sobre o impacto do uso das telas no desenvolvimento da linguagem das crianças. Então, sim, a gente vê atraso no desenvolvimento da fala, e até eu tenho uma amiga muito próxima minha, que os filhos, ela tinha um filho bem na época do desenvolvimento da linguagem, na pandemia ali, e tinha uma babá que deixava ele muito tempo na frente da TV, não tinha muita interação com as crianças. E aí foi desenvolvimento 1 ano, 2 anos, não falava nada, quase 3 anos e meio, muito pouca interação, e ele estava quase sendo diagnosticado como um autismo leve. A família ficou apavorada e começaram a fazer um tratamento, contrataram uma fonoaudióloga, cancelaram TV, assim, radicalmente cancelaram a TV. E em 6 meses a criança era outra criança. Foi inacreditável ver o impacto que teve, não só, logicamente, o cancelamento das telas, né, mas a interação com as pessoas, conversando, dialogando, perguntando, interagindo, que as crianças vão aprendendo a se comunicar. E nos adolescentes, o que eu sinto na prática, e nos adultos, ela falou do uso das telas, é que as pessoas estão atrofiando a habilidade de conversar, de dialogar. É muito mais fácil, lógico, eu falar escrevendo, até porque eu posso escrever e apagar, do que transmitir aquilo que eu estou pensando e eu estou sentindo,
Então, é isso que falta, a gente precisa interagir. E para gerar uma comunicação mais fluida, como que eu posso descongelar isso que está sendo congelado? Existe um ciclo que eu chamo do ciclo dos 4 Cs, onde começa pela qualidade da nossa comunicação. Quando a gente traz uma comunicação empática, ou seja, voltada para o outro, eu começo a me conectar. Quando existe essa conexão humana, olho no olho, escuta, presença e atenção, eu começo a criar uma relação de confiança. E existindo uma relação de confiança, as pessoas colaboram e as conversas fluem mais. Então, se a gente está nessa mesa, que papo eu começo a trazer? Como é que eu posso perguntar para o adolescente algo que faça ele falar e não só monossilabicamente dizer, legal, né? Como é que foi seu dia? Perguntar coisas que interessem para o outro. O que gera interesse? E aí, como é que esse teu grupo musical, quando é que ele vai fazer o show por aqui? Qual é a tua música favorita? É a gente trazer para uma conversa algo que faça sentido para o outro, a gente descobrir aquilo que é importante para o outro. Isso é a conexão. O que traz desconexão? O que pode atrapalhar? Quando a gente busca o culpado. Então, estamos em casa. Quem foi que deixou a sujeira no tapete? Quem foi que? Eu estou focando a conversa na busca de um culpado. Eu estou me desconectando. Então, não busque culpado, busque soluções. Troque por perguntas diferentes. Por que essa mesa está suja? Como é que a gente pode fazer para manter essa mesa sempre limpa? Então, sempre aquelas conversas acusativas, buscando julgar, criticar, desconectam e bloqueiam totalmente. O uso de palavras negativas. A gente não pode se atrasar. Vamos rápido, gente. A gente não pode se atrasar. Vamos rápido, precisamos chegar pontualmente. Então, trocar um pouco da linguagem negativa pela linguagem positiva. Não é assim, não teime, obedeça. Não é, ao invés de falar assim, não almoce no sofá, não coma no sofá. Vamos comer na mesa, sentados juntos. Então, é a forma de a gente falar, são as palavras que nós escolhemos, além do tom da voz que nós já falamos. Tudo constrói ou conexão, ou ponte, ou muro que divide, afasta e aí desconecta totalmente. Eu achei bem legal essa questão que você falou da comunicação que leva em consideração o outro, que eu tô resgatando aquela nossa conversa do normal que a Janaína falou, né? Tem um normal, que o normal para você não é normal para mim. Porque eu tô imaginando que um dos membros pode chegar na mesa e de repente é ele que tá com a voz ali para começar esse bate-papo, que pode ter um tom mais formal ou mais informal, dependendo da família, né? Que às vezes tem aquele negócio, gente, reunião de família hoje, aí todo mundo sabe que o assunto é sério, né? E às vezes é só uma pizza e todo mundo trocando ideia ali para ver como é que foi, depende um pouco da pegada da família. Mas eu juntei essa reflexão sobre o meu normal não é o normal para você, com que isso foi um pensamento ali da Janaína, com que você falou de ter uma comunicação que olha para o outro também, porque de repente para mim pode ter sido um ano que eu acho que eu conquistei, ou um ano que eu não conquistei nem perdi nada, foi aquele negócio marasmo. E talvez eu possa chegar na mesa e imaginando, né, eu, pai de família, a gente senta, de repente a esposa fala, pode começar você. Gente, esse ano, sei lá, foi muito mais ou menos. E o que a gente pode fazer para melhorar? Eu nem perguntei o que meu filho de 22 achou do ano dele, ou do ano da nossa família. Eu não perguntei pro meu filho de 9 anos o que ele achou do ano dele e como é que ele leu o ano da família. E eu nem dei oportunidade para minha esposa dizer o que ela achou do ano dela e como é que ela lê, como é que foi o ano da nossa família. Eu já peguei a minha leitura, coloquei como sendo a leitura da família inteira e como é que a gente vai resolver esse negócio? E aí, parece uma bobeirinha, mas me ocorreu que, de repente, não ter esse olhar pro outro no começo da comunicação, tendo o meu normal e imaginando que o meu normal é o normal para todo mundo, de repente eu posso já matar a comunicação de todos os membros da família na primeira frase, né?
Eu já comecei e falei, não vou nem Já falar nada, bloqueou. cabeça dura aí, já tem toda a solução, já sabe tudo, ninguém quer conversar mais aqui. Fala aí que você quer falar sozinho e a gente acaba e vai jogar videogame, né? Doideira. É doideira mesmo. O Rubem Alves fala muito, né? As pessoas sempre buscam cursos de oratória porque elas estão preocupadas em falar bem, mas falta um curso de escutatória. Exatamente. Eu adoro essa fala dele. Exatamente. A gente Que escuta e... falta nas pessoas. Falta, como... É desafiador. E é muito interessante, né, essa questão da escuta, porque as pessoas escutam aquilo que é interessante para elas. Aquilo que não está nas expectativas delas, aquilo que não é relevante, elas não, meio que, não vou te ouvir, né, enfim, agora, até pegando um gancho, né, disso tudo que a Débora disse, né, que eu estudei um pouquinho também de comunicação não violenta, que fala bastante sobre essa questão da empatia. Né? A CNV é linda. Exatamente. A base, né, essa questão da empatia e principalmente comunicar a tua necessidade, né? Porque é exatamente isso que falta nas pessoas. Qual que é o objetivo? Se eu reunir a família ali para poder conversar, então, se vai partir de mim, o que eu vou falar? Qual que é o meu propósito, né? O que eu espero dessa conversa também, né? Porque senão fica aquela coisa, poxa, igual o Carlinhos falou, pô, mas vou começar a falar, mas eu não estou nem perguntando para o outro, não estou dando espaço para o outro falar, por exemplo, como foi o ano. Eu já estou vindo com todas as pedras para poder dar bronca, para poder falar que a fatura do cartão estourou, para dizer que a gente não vai poder, de repente, comprar isso, aquilo, outro, fazer viagem, mas peraí, e o outro? Nesse papo todo, nesse processo todo, mas e o outro? Como que o outro está nesse processo? Né? O que ele tem para me dizer? E principalmente, será que eu estou também, né, aberto e disposto para poder ouvir? Porque não é só eu falar, né? É dar oportunidade também para o outro. Então isso é o mais difícil, né? A escuta é o mais difícil. E é o que a gente percebe, a gente vê que é o que não acontece e que é o que precisa ser praticado. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que diz, sede prestes a ouvir, tardio em falar e mais tardio em irar-se, né? Então, a primeira coisa é, esteja sempre pronto para ouvir. E tem eu coloco até no livro, entre aquilo que você fala, aquilo que você quer falar, aquilo que você acredita que falou e o que você falou, entre aquilo que o outro... eu não lembro exatamente a sequência certa, entre aquilo que o outro ouve, aquilo que ele acredita que entendeu, aquilo que ele quer entender, aquilo que ele entende, existem muitas possibilidades de a gente não ser entendido. Esse merece uma palminha. Total. Não é muito comum a gente conseguir colocar em palavras. E é muito isso, né? Aquilo que eu imaginei que eu ia dizer, a maneira que eu disse, como é que foi, chegou lá, o que ele entendeu, o que ele achou que ele entendeu, o que ele achou que eu disse enquanto eu estava dizendo o que eu disse. Cara, muito doido. E aí, o que a gente faz com isso? Clareza. Aí a importância da clareza. Que a comunicação ela tem que ser sucinta, a gente não pode falar muito para não confundir o outro. Claro, às vezes a gente fala imagens, uma frase dúbia. Olha só o que aconteceu semana passada. A minha filha joga tênis aqui e precisa reservar a quadra no aplicativo. E às vezes, quando a quadra já está reservada, ela usa uma outra quadra, que não é tão boa. E aí a professora me manda uma mensagem, e aí, tá tudo certo para essa semana lá, a aula? Daí eu falei assim, a quadra já está reservada. E ela entendeu isso como ótimo, já está reservada para nós. Só que o que eu quis dizer é que a quadra já está reservada para outra pessoa. Eu não fui explícita, não fui específica. Quando chegou o dia, estávamos eu e minha filha na outra quadra secundária e ela na quadra principal. Aí ela disse assim, ué, Débora, você disse que a quadra já estava reservada. Daí que eu me dei conta, sim, já estava reservada para o vizinho, não para nós. Então, são frases que têm duplo sentido e que a gente, às vezes, não se dá conta, né? Então, a clareza, a especificidade, dizendo o óbvio, é muito importante. E pegando o óbvio, mesmo óbvio, precisa ser dito. Exatamente, para não surgir essa situação dúbia aí, realmente.
Legal, a gente já tá, eu tô vendo aqui de maneira natural, a gente abordou uma série de dificuldades que podem surgir e a gente começou a fazer um movimento que foi meio que natural de pensar em soluções para essas dificuldades. Daquilo que a gente já falou até o momento, tanto você, Débora, como você, Janaína, tem pontos que você acha, ou melhor, tem pontos que vocês acham que seria importante deixar aqui como reflexão de um movimento positivo, né? Um movimento intencional em direção a uma comunicação melhor, né? Talvez seja uma pessoa que não saiba perceber tão bem os seus sentimentos, talvez seja alguém que não teve uma experiência familiar onde ele possa ter treinado uma boa comunicação e que vai ser esse bate-papo que vai trazer algumas ideias novas para essa família. De tudo aquilo que a gente já falou, e já tem muita coisa boa aqui, vale a pena reouvir depois, e eu vou tratar, gente, depois isso aqui, todo esse bate-papo que a gente gravou, ele já fica no YouTube, fica no Facebook, fica no Instagram, mas depois ele é editado, o áudio é limpinho, vai bonitinho, com a trilha sonora lá pro Spotify, pros outros agregadores de podcast, é uma outra experiência, então vale a pena também. Mas, pensando em tudo que a gente já falou, tem outros pontos que vocês acham importante deixar aqui como reflexão para a pessoa pensar em como fazer esse movimento para uma comunicação melhor nesse processo de retrospectiva? Queria, então, dar uma dica, 2 dicas, né? Justamente para que as pessoas possam praticar, começar a comunicação dentro de casa, né? Porque foi igual eu falei, não vai ser do dia para a noite, né? Principalmente se a gente percebe que até no próprio ambiente ali, né, tem muita resistência. As pessoas sabem que é necessário, que é importante, mas tem essa dificuldade de dar o primeiro passo. Então, dá para fazer em doses homeopáticas? Um degrauzinho de cada vez? Claro que dá, desde que as pessoas queiram. Então, por exemplo, é uma coisa super simples, é uma dica super simples. Se de repente você tem crianças, né, na família, por exemplo, é uma dinâmica bem simples que pode ser feita. Que seja uma vez por semana, né? Sei lá, pega um livro, aproveita a livraria Upstage, né? Tem vários títulos lá, inclusive eu até vi que tem alguns livros de psicanálise, achei sensacional. Pega um livro, lê com teus filhos, né? Discute, o que você achou, né? Qual foi a tua opinião? O que ficou de bacana com essa história? Pode parecer bobo, mas é uma forma, por exemplo, de praticar a comunicação, de você, pai e mãe, estar próximo ali dos seus filhos, porque hoje em dia, com essa tecnologia, a tecnologia ajuda muito, mas infelizmente a tecnologia também deixa as pessoas mais afastadas, né? Eu cansei já de ouvir muitos adolescentes falarem para mim, nossa, eu queria muito que meu pai, que minha mãe me desse mais atenção no sentido de como foi seu dia, né? Eu tirei uma nota super boa na prova, fui compartilhar com a minha mãe e com meu pai, eles simplesmente viraram para mim e falaram assim, depois eu vejo. Esse depois eu vejo nunca chega. E aí o que acontece com esse adolescente? Ele fica lá dentro do quarto, recluso, só no celular, jogando, né? E essa interação que deveria acontecer, acaba não acontecendo. Então, por exemplo, no caso de criança, faça atividades simples, mas que você possa principalmente falar, estar junto, né, dar atenção, afeto, amor e tudo mais. No caso de adultos, né, ou no caso de adolescentes, por exemplo, um jogo, né, ou de repente faça uma sessão pipoca e depois vamos conversar sobre o filme, o que vocês acharam do filme, o que foi legal, o que não foi. O que a gente pode fazer da próxima vez? São coisas simples, mas as pessoas não fazem, né? As pessoas acham que isso é bobo, que isso não é necessário, mas isso é tão importante porque isso aproxima tanto as pessoas, né? Isso traz mais conforto, isso traz mais aconchego. E a última dica, prometo que é a última, vou dar uma sugestão de um exercício que pode ser feito, chamado pote da gratidão, né? Então, assim, ó, nós seres humanos, a gente tem muita mania de só enxergar o lado ruim das coisas, né? Meu dia foi péssimo. Às vezes aconteceu uma coisa super bacana, mas aí aconteceram outras coisas ruins e a gente acaba focando naquilo que é ruim e a gente esquece aquilo de bom que aconteceu. Então, para promover mais reciprocidade,
promover a comunicação também poxa, todos os dias, coloca lá, né? Pega um potinho, coloca lá uma coisa boa que aconteceu no dia e depois compartilha com as pessoas, né? O que de bom aconteceu? Pergunta para o pai, pergunta para a mãe, pergunta para o irmão, o que de bom aconteceu, né? Por mais que a gente tenha essa vida corrida, mas é uma forma também de praticar. Lógico que não vai ser aquela perfeição, mas é uma maneira ali das pessoas estarem falando, estarem se ouvindo também, porque isso também, de uma certa forma, acaba exercitando o ouvir, que é super importante. É isso. Excelente. Ninguém pediu para mim, mas eu vou dar dica. Eu vi uma vez, Janaína, sobre uma família que usou essa ideia do potinho da gratidão, mas eles aplicaram esse conceito na árvore da gratidão. Na hora de montar a árvore de Natal, os enfeites eram mensagenzinhas de gratidão por aquilo que a família viveu no ano. Então todo mundo tinha que ir preenchendo. Igual a gente vai nos templos japoneses, tem aquelas tabuinhas de madeira amarrada e tal. Aplicaram esse conceito misturando com esse potinho da gratidão. E os enfeites, era uma árvore toda enfeitada com mensagens de gratidão por aquilo que eles tinham vivido no ano. Eu achei muito legal, né? Me lembrei por causa do que você falou. O Sérgio lá da Upstage estava falando aqui sobre a maneira de você comunicar aquilo que é importante, né? E acho que quando você falou de depois eu vejo, né? E que você deixou de dedicar um tempo à pessoa, tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que trata sobre isso, como as pessoas reconhecem e esperam as diferentes formas de amor. Então fica aí a dica. Tá aqui, gente, tá na tela, maravilhoso, esse livro, eu tenho incrível, ele aqui também, indico. É sensacional esse livro. Muito bom para você se conhecer e também para começar a perceber os membros da família, como eles se percebem, né? Muito bem. Exatamente. Senhorita Débora, as suas dicas para os nossos queridos ouvintes e o pessoal que está ao vivo com a gente. Muito bom. Primeiro, eu amei a ideia, a fala do pote da gratidão. Eu sou uma pessoa que faço o pote da gratidão, então eu queria dar meu testemunho aqui em casa. Eu estava procurando para ver se estava aqui, não, está lá na sala de jantar. Então, é uma forma de a gente descobrir o que aconteceu com cada um, de mudar e trazer a lente daquilo que é bom e não só a lente do que está ruim, da reclamação. Então, assim, é sensacional, funciona demais e conecta muito. Eu quero trazer uma dica que vai ajudar tanto aquelas pessoas mais impulsivas, que falam sem filtro, quanto aquelas que não conseguem botar para fora. Então, tem uma frase que diz assim: você não precisa dizer tudo o que pensa, mas precisa pensar em tudo que vai dizer. Então, para quem é muito impulsivo, pensa antes de sair falando. São segundos que a gente reflete, e aí tem as 3 peneiras de Sócrates, que é aquela ideia, né, quando você vai falar, pergunte antes, isso que eu vou falar é real, é verdadeiro, eu tenho certeza que isso é real, é gentil, é respeitoso? E a última pergunta, é necessário, é útil? Então, pensa antes de falar, passa pelas 3 peneiras, se está tudo certo, fale. Então, para aquelas pessoas que são mais impulsivas. Para as pessoas que têm mais dificuldade de falar, pensa no que vai dizer e coloca no papel. Organiza as ideias, isso facilita muito, porque às vezes as pessoas ficam com medo de não saber como dizer, então coloca no papel, às vezes até treinar em voz alta aquilo que quer dizer para uma conversa difícil, quer dar um feedback. Então, organizar as ideias no papel faz com que a gente consiga enxergar melhor aquilo que nós vamos dizer e escolher as melhores palavras e depois falar, para depois não se arrepender. E a comunicação assertiva é uma habilidade que a gente treina. Para aquelas pessoas que acham que não nasceram com esse dom, nós treinamos. E tem muitas estratégias para melhorar essa habilidade. Legal. Uma das estratégias é comprar o livro Comunicação Assertiva da Débora. Tem muita dica legal. Ela tem uma habilidade de trazer essas frases que você fica pensando o resto do dia, como essas que ela falou aqui no episódio. Tem várias dessas frases aqui no livro. É muito massa, gente, ó. Não é puxação de saco gratuita, é elogio sincero, tá? Comunicação assertiva, bate um fio lá no Sérgio da Upstage ou com a esposa dele, ou vai lá pelo site, pelo aplicativo, pelo Instagram, sei lá, onde você escolhe, onde você quer, e conversa. Eu fiquei pensando aqui que se a gente fizesse um treinamento nacional das 3 peneiras de Sócrates, a gente falia o WhatsApp no Brasil. Que o tiozão do Zap ia ficar ocioso, ia voltar para a biblioteca, né? Vai ser muito bom.
Muito bom. Para aí, assim, olha, falaram de gratidão, mais 2 frases. Minha gratidão para o Sérgio da Upstage. Sou muito grata, e para a Literary também, por proporcionar esse livro chegar até a comunidade brasileira aí do Japão. E você falou da capa, é o João Batista, então a minha gratidão ao João Batista, que fez a diagramação e a capa. Muito obrigada. Muito bom, ficou muito bom. A Giz aqui no Instagram, ela tá dizendo que tá anotado e que ela vai atrás dos 5 linguagens do amor. O Vitor Vilas Boas no YouTube... eu gosto da língua japonesa porque a linguagem é mais direta, não é tão rica como o nosso idioma português, que tem muito significado e sentimento, tudo misturado. E aí eu acho que a frase ficou um pouco incompleta, mas dizendo que assim, o japonês acaba sendo mais direto, né? Porque em português tem toda aquela viagem que a gente faz, né, para falar as coisas. E a gente vai conversar sobre isso no 4º encontro, onde a gente vai falar sobre identidade, experiência de vivência intercultural. E eu não sabia, mas eu ouvindo conversas dessa galera que eu convidei para estar com a gente, e eles trabalham em times que tem americano, alemão, e, sei lá, espanhol, indiano e não sei o quê. E eles contam, né, como nós brasileiros somos indiretos, né? E o Sérgio está dizendo aqui que a gente não diz claramente o que pensa. E eu falei, nossa, que maluquice. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, não, acho que esse povo tá doido, né? A gente não é assim não, brasileiro, a gente é mó legal. E aí ele falou assim, não, cara, a gente mora, por exemplo, na Espanha, você fala assim, vocês querem jantar lá em casa, né? Tem um amigo meu que tá morando na Espanha. Ele falou, a galera olha pra sua cara e fala, não. Aí a gente brasileiro fica, ai meu Deus, ele não gosta de mim, o que será que eu fiz pra ele? Ele falou, cara, eles não fizeram nada. Você quer sair pra comer com a gente hoje? Não. E não tem que explicar. Você quer? Qual que foi a pergunta? Se eu quero sair pra comer com você? Não. Quero ir pra casa. E teve a resposta. Não. Não. E aí falou que é engraçado porque gera esse... Fala que nas equipes que eles trabalham, que são multiculturais, gera dificuldade, porque aí o brasileiro fica triste e para de conversar com a pessoa. Magoado. E aí a pessoa que é parece que é muito comum isso entre alemães, espanhóis e tem outras nacionalidades onde essa questão de você ser direto é natural, né? É o normal, né? E eles não entendem por que o brasileiro fica magoadinho. Eu falei, ele perguntou se eu queria jantar na casa dele, eu não quero. É simples. Pronto, Você quer jantar em casa? Não, não quero jantar na sua casa. Eu quero continuar sendo seu amigo, a gente é super... Mas não quero. Mas eu só não quero jantar na sua casa. E aí, só que para nós brasileiros é difícil isso, né? E inclusive você está falando dessa questão do normal, e eu imagino que, como a gente conversou aqui, essas coisas dificultam, né, essas relações na hora da comunicação. Eu ouvi uma chinesa explicando para uma americana sobre o que acontece quando você recebe um presente. E aí ela estava dizendo, na China, quando você recebe um presente, você vai agradecer e vai deixar o presente de lado. Você nunca vai abrir o presente na frente da pessoa que te deu o presente. Olha. Porque ela falou, na China, essa afobação em receber um bem material, abrir o presente na frente do convidado, você comunica ganância, o desejo de ter, e pega muito mal. Nossa. Essa avareza, Então você recebe e deixa de lado. Você não vai tocar naquilo até a pessoa ir embora. Ela falou assim, por outro lado, aqui nos Estados Unidos, se eu não abrir o meu presente na frente da pessoa, ela vai entender esse gesto de eu deixar de lado como desdém, porque eu não valorizei aquilo que eu ganhei. Daí ela falou assim, olha que interessante, é o mesmo gesto. No meu país significa uma coisa completamente diferente do que no seu. Eu não posso fazer isso lá, mas aqui eu tive que aprender a ganhar o presente e abrir na frente da pessoa e fazer aquela festa e fazer aquele escândalo. Lá você não pode fazer isso, porque isso comunica ganância de que você quer ter, você quer possuir, e isso pega mal. Então a gente deixa o presentinho de lado. Eu falei, caramba, que negócio doido, né? Mas parece uma bobeirinha. Mas existem essas pequenas diferenças de uma família para outra, e quando a gente vai formar a nossa própria família, isso acontece. Gente, antes de eu deixar aqui recados e outras cositas mais, Débora, para quem não conhece o teu trabalho, como é que a pessoa te encontra? Eu sei que para quem está aqui no YouTube já está na tela, fica mais fácil, mas para quem está ouvindo no podcast em áudio,
como é que o povo te encontra nas internets da vida? Tá bom. O Instagram é deborabrum.comunicativa. No LinkedIn é Débora Brum. Maravilha. Senhorita Janaína Chimba, nossa psicóloga de plantão, como é que o povo te encontra e como é que o povo encontra o projeto ao qual você está conectada? Então vamos lá. Meu Instagram é @psijanainachimba e Projeto Tsuru, @projeto_tsuru. Que eu tô vendo aqui que você colocou, eu ia pegar minha colinha aqui, mas eu já vi que você colocou ali, eu tive que fazer assim, mas eu tô enxergando. E agradecer ao Projeto Tsuru, né, pela oportunidade aí, que mais uma vez de estar com vocês. Muito bem, representando a galerinha lá do Projeto Tsuru. Gente, algumas informações super importantes. Hoje foi o primeiro encontro da série Reflexão. O segundo encontro acontece na quinta-feira, onde nós vamos falar sobre planejamento financeiro familiar. O terceiro encontro acontece na terça-feira da semana que vem, onde a gente vai falar sobre os desafios da família pós-diagnóstico de neurodivergência. Na quinta-feira da semana que vem, nós vamos falar sobre identidade. Parece que eu não sou daqui nem de lá, nessa questão da vivência transcultural. E a gente termina no sábado, na cidade de Toyohashi, com um encontro presencial, acompanhado por psicólogos. A JBJ Pães, que está aqui no chat, ela vai estar com a gente oferecendo degustação de pães de fermentação. Pães é maravilhoso, né? De pães de fermentação natural. A galera da Roasting for You vai estar lá, o barista, com o cafezinho que ele torrou. Ele vai moer na hora e passar na hora pra gente degustar vários tipos de torra. As senhoras da igreja, que é a Vida Nova, que é o salão que a gente vai usar, elas, como um gesto de acolhimento, estão oferecendo bolachinha. Tem gente que falou que vai tentar fazer bolinho para levar pra gente. Então vai ser um espaço de encontro. A gente vai ter uma hora, das 6 às 7 da tarde, das 6 da tarde às 7 da noite, um cafezinho. E às 7 a gente vai ter um bate-papo com os psicólogos e a gravação do podcast presencial. Você vai poder gritar lá no podcast e fazer escândalo e tudo. O que a gente ainda tem hoje? Hoje a gente ainda tem sorteio de um exemplar do livro da Débora, oferecido pela livraria Upstage. Então, antes de eu chegar no sorteio, só reforçar os agradecimentos. A série Reflexão está chegando até você graças à livraria Upstage, tá? E se você não conhece a livraria Upstage, joga no seu Google Livraria Upstage, vai ser lá o primeiro que vai estar lá em cima, ou você vai no Instagram e procura por Livraria Upstage e você vai ter lá bonitinho o perfil e você consegue atendimento por WhatsApp, atendimento por Instagram, atendimento pelo site, você pede lá pelo site, entrega na sua casa. Se você mora aqui na região, eles têm a livraria física em Toyohashi, então você vai facinho de chegar, tem vaga lá para você parar na frente, tem gibizinho, voltei com o gibi da Mônica aqui com o meu guri, tem aqueles livrão desse tamanho, tipo Duna, Senhor dos Anéis. Eu achei Dostoiévski lá, eu vi um livro que eu não... Um negócio desse tamanho, assim, fazia muito tempo que eu não vi um livro daquele tamanho. Ele tem umas coleções, boxes, ele traz inclusive aquelas séries especiais de mangá capa dura, edição especial, de cartoon do Homem-Aranha, esses negócios tudo. Então, se você gosta de livro, vai pro site. Se você mora aqui na região, passa lá na livraria Upstage, é muito massa. Agradecimentos à Literary Books, que está indicando os convidados. A gente vai ter na quinta-feira a Andy De Santis para conversar com a gente sobre finanças. Agradecimentos também ao Projeto Tsuru, né, que está aqui representado pela Janaína, Grupo MEI, Projeto Chocho, NPO Sabja. A NPO é uma ONG, né, o Serviço de Apoio aos Brasileiros no Japão. A Tsunago, que dá apoio a famílias que têm crianças neurodivergentes, eles fazem exercício, daquela questão terapêutica, né, cognitiva, comportamental, aquela coisa maravilhosa. E a galera da Vida Nova Toyohashi, que disponibilizou o salão. A gente vai receber 60 pessoas, tem 25% das vagas preenchidas. Se você não preencheu ainda, pode me mandar mensagem pelo Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, sei lá. Eu te passo o link para você se inscrever. Vai ser em Toyohashi, de graça, mas precisa se inscrever, porque como tem coffee break, de graça, a gente precisa fechar para a gente também não estrangular os coitados nossos colaboradores com excesso de serviço, né? Então a gente vai colocar ali 60 pessoas, vai ser o dia da recepção. Gente, você que não ganhou o livro no sorteio de hoje, não fique triste, porque a gente ainda tem quinta,
A gente tem terça, a gente tem quinta, a gente tem sábado. Teremos outras oportunidades. Eu vou ouvir depois da galera da Upstage como é que vai funcionar, em quais dias vão acontecer sorteios, o que vai ser sorteado. Eu estou em contato com a Literary também, né, com a Literary Books lá do Brasil. Já estou sabendo que tem autores que vão apresentar novos conteúdos para a gente, que são livros que ainda não estão no Japão e que podem chegar ao Japão, então a gente vai ter contato com pessoas que a gente não conhece ainda também, além dos que a gente conhece, enfim, vai ser muito legal e fica o convite para você conhecer. Mais uma vez, agradecimentos a Débora Bruno Palminhas, para quem amanheceu, tomou café ou tomou chazinho. Você foi café ou foi chimarrão? O que você tomou de manhãzinha? Foi café? Foi chimarrão hoje. Ah, muito bem, muito bem. Eu tenho um amigo que ele toma o mate, né? Mas é que ele morou na Argentina e falou que lá eles tomam chá antes de comer qualquer coisa, antes do café, antes do pão. Aí ele acorda, toma o chá também. E depois ele vai pro café da manhã. E é curioso, eu não sabia que tinha esse costume, mas coisa linda. Então, Débora, obrigado, bom demais. Se você voltar pro Japão, adorei. Vai ser muito massa. E eu já vou aproveitar aqui que a gente está aqui no evento e pescar você para uma outra iniciativa que eu tenho aqui no Japão, a Janaína já sabe disso. Eu tenho conexão com outros produtores de podcast aqui no Japão em uma rede de amigos chamado Coletivo Podosfera Nipo-Brasileira. E uma coisa que a gente faz de tempos em tempos é um café virtual no Zoom, que nós chamamos de Pod Café. Pó, né, de podcast. Pó, adorei, muito bom. Soa como Pod Café, mas é P-O-D apóstrofe café. Só que quando você lê, vira Pod Café. E a gente costuma fazer havendo a disponibilidade do convidado no sábado à noite no Brasil para que a gente possa tomar um café da manhã. Aí eu costumo trazer o pessoal dos podcasts e aproximar mulheres empreendedoras da rede. Muitas delas estão aqui na live, inclusive maravilha. A ganhadora. Ela faz artesanato, faz costura, e tem mais uma galera aqui que faz pão, tem gente que faz joias, legal. Tem gente que, enfim, a mulherada empreendedora que eu tenho amizade também, eu ofereço conteúdo através aqui dos meus canais. Eu aproximo, a gente vai para uma sala do Zoom, a gente grava um podcast um pouquinho mais privativo. A ideia é de que a gente convide um profissional que a gente admira e as pessoas possam olhar o profissional no olho e eles mesmos perguntarem aquilo que eles têm curiosidade. Que gibi que você lê? A sua pizza é com mussarela ou sem mussarela? E aí saem esses assuntos aleatórios, mas assim, lógico que a gente acaba entrando na área profissional do convidado, mas como aqui no YouTube, no Instagram, sempre é intermediado por mim, ou pela Janaína, ou por quem está aqui acompanhando o chat, e aí no Zoom você pode você mesmo falar com a pessoa. E aí todo mundo fica super feliz, porque fala, caramba, eu conversei lá. E aí eu deixo o convite para você, se você topar, depois a gente combina direitinho, a gente pode combinar o ano que vem, quando você pode participar de um Pod Café, e vai ser uma honra a gente conversar um pouquinho sobre a tua formação e conversar sobre essas coisas de Carlinhos. Falar. Maravilha. Muito bom, já topei, aceito. Adorei. Muito bom, muito bom. E a Janaína, a gente vai arrumar uma desculpa ano que vem para gravar alguma coisa presencial, né, Janaína? Que agora... Total. Por favor, adoro. Muito bom, muito bom. Gente, seguinte, lembrando, estaremos aqui quinta-feira às 8h30. Estaremos aqui na terça-feira, 8h30. Estaremos na quinta-feira de novo, 8h30. E no sábado, que é o encontro presencial, será às 6 da tarde para recepção e coffee break, tá bom? 8h30 quinta, 8h30 terça, 8h30 quinta, 6 no sábado. Belezinha? Se você tiver dúvida, @nabecastjp. Uma coisa que é muito importante para você que está acompanhando a gente entender. Nabecast é o nome da produtora, e essa produtora, além de prestar serviços para clientes como gravação de podcast presencial, limpeza e tratamento de áudio para a galera que grava videocast, e a edição de áudio para quem grava podcast, eu também, na minha produtora, eu tenho os meus conteúdos originais, que são atualmente 3. O Motiori, que está sendo gravado aqui, o Você Também Pode, e é mais uma brincadeira com a palavra POD de podcast. Eu posso fazer podcast, se você quiser, você também pode, mas aí é pode, POD, exclamação. Então, que é um podcast que fala mais sobre produção de conteúdo digital. E eu tenho os meus vídeos diários, que é a prosa do dia, que todo dia de manhã eu pego a minha câmera e falo com a galerinha ali, 1 minuto e meio,
conversando sobre um tema, ou deixando uma indicação de conteúdo, ou compartilhando uma ferramenta que eu descobri, enfim, tá? Então esses são os conteúdos da nossa produtora, e é muito massa. Acompanhe a gente, @nabecastjp, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, Blue Sky, apesar de que eu sou muito mais ativo no Instagram, tá? Se você quiser interagir comigo, é mais fácil você interagir comigo no Instagram. Dá para você acompanhar algumas postagens nos Threads. Eventualmente eu tô no Blue Sky, tô só ali meio piscando ali um pouquinho. E no LinkedIn, Carlinhos Vilaronga, é onde eu sou um menininho mais profissional, uma postagem mais sériazinha aqui e acolá. Mas o dia a dia, se você quiser ver foto de café, se quiser ver foto de lua, foto de flor, vai lá nos stories no Instagram que você fica feliz que eu posto as minhas aleatoriedades também. Janaína, muito obrigado. Bom, mais palminhas para você. Sempre uma honra bater papo contigo. Obrigado pela sua disponibilidade e paciência. Débora, obrigado. Eu sei que café da manhã no Brasil gratidão. É sempre um desafio. Sou muito honrado. Para você, meu querido ouvinte, que estava aqui ao vivo, para você, palminhas, você é muito sugoi. Uau, para você. Para a Livraria Upstage, obrigado demais pela confiança. Literary Books, Projeto Tsuru, Grupo MEI, Projeto Chocho, a NPO Sabja, a Tsunago e a galera da Vida Nova Teohashi. Maravilha, obrigado pela confiança de vocês que estão permitindo que tudo isso aconteça. A gente se encontra na quinta-feira, nos mesmos vou repetir, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Beleza? Até mais e fui! Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.